Oi pessoal, nossa aulinha de hoje vai ser sobre continentes e ilhas. Vamos tentar entender a diferença entre um continente e uma ilha. De uma maneira geral, se a gente for analisar, tanto ilha quanto continente, ambos são extensões de terras emersas, cercadas de água por todos os lados. E o que seriam terras emersas? Terras emersas são as terras acima do nível do mar. Acima do mar, acima de um rio, acima de um lago. Isso é terra emersa. E qual é a diferença entre ilha e continente? A diferença é tamanho, extensão de terra. Enquanto que os continentes são grandes massas de terras emersas, cercadas de água salgada, de mares e oceanos, as ilhas são pequenas porções de terras emersas, cercadas de água por todos os lados, não necessariamente de água salgada. As ilhas podem ser cercadas de água doce ou salgada. Eu tenho aqui uma maquete para mostrar para vocês. Essa aqui é uma maquete da Ilha do Mata-Fome. Essa Ilha do Mata-Fome é aquela ilha que tem aqui na frente dos ingleses. Aqui dá para a gente identificar bem a característica de uma ilha. Ó, é uma porção de terra emersa, acima do mar, rodeada de água por todos os lados. Isso é uma ilha. E como que a gente sabe o tamanho? O que passa a ser uma ilha e o que passa a ser um continente? Então, por convenção, definiu-se que tudo que for igual ou maior do que a Austrália vai ser considerado continente. Tudo que for menor ou igual à Groenlândia vai ser considerado ilha. Então, a Groenlândia seria a maior de todas as ilhas que a gente tem e menor de todos os continentes seria o tamanho da Austrália. O que for acima disso é continente, o que for abaixo da Groenlândia é considerado ilha. E quais são os continentes que nós temos? Lembra, a gente já falou em outras aulas sobre a existência de um único continente no passado, que era a Pangeia, e esses continentes foram se separando, e hoje, na forma atual, nós temos o quê? 6 continentes. Esse aqui seria o continente americano, que é dividido em América do Sul, América Central e América do Norte. Nós temos aqui o continente africano. Aqui nós temos o continente europeu, o asiático, a Oceania e a Antártida. Então, nós temos 6 continentes no total. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, umas curiosidades sobre os continentes e também vou mostrar para vocês os tipos de ilhas, como que as ilhas se formaram, que tipos de ilhas a gente tem e vou mostrar isso através dos slides. Então vamos aos nossos slides sobre continentes e ilhas. Como eu já tinha falado agora no início para vocês, os continentes são as grandes extensões de terras emersas e que são limitadas pelas águas de mares e oceanos, né? Olha só, continentes, grandes massas de terras emersas, diferente das ilhas que são menores. As ilhas, ó, pequenas porções de terras cercadas de água também. Então, o que foi feito? Por convenção geográfica, se estabeleceu que o continente, tudo que for maior ou igual a esse paizinho aqui, que é a Austrália, vai ser considerado continente. Tudo que for igual ou menor à Groenlândia vai ser considerado ilha. Aqui nós temos os 6 continentes que eu já mostrei para vocês. A América, que é o continente mais extenso de norte a sul. É o que mais se estende desde lá de cima do norte até no sul. A Ásia, que é o maior dos continentes. A Europa, a África, a Oceania e a Antártida. Vamos falar de umas curiosidades sobre esses continentes. A Ásia, que é esse aqui, é o maior e mais populoso de todos os continentes. A América, como eu falei para vocês, é o mais extenso de norte a sul e é o segundo maior continente. A Oceania é o menor continente de todos. A Antártida, é interessante a gente saber disso. A Antártida ela não possui população fixa, pois na Antártida só pode ter bases científicas.
O Brasil, inclusive, tem uma base científica lá. Os 26 países que têm base científica na Antártida fizeram uma reunião e até 2048 nenhum deles pode explorar economicamente e ocupar também a Antártida, a não ser como base científica. Em 2048 eles voltam a se reunir para decidir se continua assim ou se vão poder começar a explorar economicamente. Então, esse é o Tratado da Antártida, né? O Tratado Antártico que decidiram que até 2048 só pode ser usado como base científica. O Polo Norte não é um continente, o Polo Norte é essa parte de cima. Por que ele não é continente? Porque tudo que tem aqui é gelo sem terra. Os icebergs, né? São gelo, só gelo. Aqui embaixo a Antártida, ela é uma camada de gelo em cima de terras, em cima de um continente. Por isso que a Antártida é considerada um continente e o Polo Norte não. E o que seriam ilhas, então? Ilha é uma pequena porção de terra cercada de água por todos os lados, como eu mostrei para vocês já a maquete da Ilha do Mata-Fome. Olha só, a Ilha do Mata-Fome aqui, uma porção de terra emersa, ou seja, acima do nível do mar e cercada de água por todos os lados. Quando nós temos mais de uma ilha, a gente tem um conjunto de ilhas próximas, a gente chama isso de arquipélago. Nós temos aqui o arquipélago do Havaí e temos aqui também o arquipélago de Fernando de Noronha. As ilhas, quanto à origem delas, quanto à formação delas, elas podem ser de duas maneiras, ou oceânica ou continental. A ilha oceânica é aquela ilha que é lá no meio do oceano e ela não tem contato nenhum com o continente. A ilha continental é aquela próxima dos continentes e ela geralmente tem um contato, geralmente não, ela tem um contato por baixo do mar com o continente. É como se o mar entrasse entre eles. Aqui tem um exemplo, ó. Então seria a parte do continente e lá embaixo a parte do continente se une com a ilha. Então formando um contato entre eles. Essa ilha aqui é continental, a Ilha do Mata-Fome é continental. A nossa ilha, a Ilha de Santa Catarina, aqui em Ingleses, onde a gente mora, ó. Essa ilha aqui, ela é uma ilha porque é rodeada de água por todos os lados. Se nós não tivéssemos a ponte aqui e tivéssemos aterrado isso aqui, feito uma estrada, uma ligação entre a ilha, como fizeram em São Francisco do Sul, entre a ilha e o continente, aí não seria uma ilha. Como tem ponte, como tem mar por todos os lados, nós somos uma ilha sim. E é uma ilha continental, porque lá por baixo do mar, esse material que tem aqui é o mesmo que tem no continente. Então, além da proximidade, eles têm um contato por baixo do mar. Então, é uma ilha continental. Os tipos de ilhas continentais. Nós temos 3 tipos. As ilhas fluviais, que são aquelas que formam-se dentro de rios. A maior ilha fluvial do mundo é aqui no Brasil, que é a ilha do Bananal, que fica ali no Rio Araguaia. E as ilhas fluvio-marinhas, ó, rio e mar. Fluvio-marinhas é aquela ilha que, por um lado, ela tem contato com o rio e o outro ela tem contato com o mar, que é essa ilha de Marajó aqui, ó, que fica lá no Pará, tá vendo? Ela tem contato com o rio do lado de cá e com o mar do lado de lá. Então, ela é fluvio-marinha. E as ilhas lacustres são essas ilhas aqui, ó. São ilhas que se formam dentro de lagos, ou lagoas, né? Foi depósito de sedimentos que foram depositando e a ilha foi aumentando o volume dela até se formar uma ilha dentro de um lago ou de uma lagoa. Então, isso são ilhas lacustres. São tipos de ilhas continentais, tá? E as ilhas oceânicas? As ilhas oceânicas são os tipos de ilhas que não têm ligação nenhuma com o continente. Elas se formam lá longe do continente. E elas podem ser de 2 tipos. Ou elas se formam pelos corais, que são as coralíneas, ou elas se formam por vulcões, que são as vulcânicas. Olha, aqui está uma ilha coralínea. O que é uma ilha coralínea? Geralmente a ilha coralínea ela é formada por causa de um vulcão.
Então, o que que acontece aqui? Os corais, eles vão se formando no meio de pedras. E ali eles vão crescendo, crescendo, eles começam a se formar lá embaixo do mar e vão aumentando, crescendo, crescendo até aparecer aqui fora. E quando aparecem aqui fora, algumas vezes a areia se deposita no centro, eles são sempre circulares, ó, estão vendo aqui? Ou a areia se deposita aqui no centro por causa dos depósitos que vai ocorrendo com o passar do tempo, ou fica uma lagoa. E quando forma areia, geralmente as pessoas constroem, como em Maldivas, que nós temos resorts maravilhosos nessas ilhas. Aqui a formação de uma ilha, tanto um desenho como outro é o mesmo, só imagens diferentes, só para vocês observarem. É como, então, formou um vulcão. O vulcão nasceu lá de baixo do oceano, formou o vulcãozinho aqui. Com o passar do tempo, os corais vão se formando ao longo das rochas, lá embaixo do mar também. E eles vão crescendo, 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 e essa parte central aqui, que o vulcão já se tornou inativo, já deixou de existir, não entra mais em erupção, ele começa a degradar. Vai ocorrendo erosão por causa dos agentes externos, eles vão erosionando e essas rochas aqui vão se deteriorando e formando grânulos de areia. Então acaba que essa parte central some e forma uma ilha, com corais ao redor e no centro a areia, ou forma um lago. Olha aqui, ó, isso aqui é o arquipélago de Abrolhos, olha só como são bonitos. Mas sempre formando corais ao redor, eles são arredondados, eles têm forma circulares, ó. Aqui é Maldivas, que eu falei para vocês, olha aqui, ó, os corais. Formam uma parte circular, ali eles vão crescendo, crescendo, aqui a areia se depositou numa parte, outra parte uma lagoa, aqui eles construíram hotéis, resort, e lá em Maldivas nós temos várias ilhas assim. Os corais são esses aqui, ó. O coral, ele são pedras bem ásperas, bem difícil, a gente quando caminha em cima a gente acaba se cortando, isso arde bastante, então geralmente tu tem que ir com um calçado para andar nessa área aqui. Aqui o Atol das Rocas, que é aqui no Brasil, fica no nordeste do Brasil. Ao redor os corais e no centro forma um laguinho ou depósito de sedimentos. Saiu uma reportagem essa semana, inclusive, falando dos corais que existem no Nordeste, que estão embranquecendo e eles provavelmente vão morrer. Eles vão ficando brancos e depois vão morrendo. Às vezes eles se recuperam e às vezes não. E por que está acontecendo isso? Por causa da temperatura da água. Os corais, eles gostam de águas quentes, claras e rasas, mas não gostam de água muito quente. Quando a água do mar esquenta demais, eles acabam morrendo. E é o que está acontecendo em vários lugares do mundo. O aquecimento, o superaquecimento dos oceanos, por causa da modificação climática que a gente está tendo, e os corais, muitos deles estão se extinguindo. Aqui, o Atol das Rocas, olha como formou os corais ao redor, estão vendo aqui? E ali no centro, areia. E o Atol das Rocas é o único atol, é porque a gente chama, quando forma uma ilha coralínea, nesse formato circular, a gente chama de atol. E é o único atol da parte sul do Oceano Atlântico que a gente tem aqui. E fica aqui no Rio Grande do Norte. E as ilhas vulcânicas? As ilhas vulcânicas são formadas a partir de vulcões que vão emergindo lá do fundo dos oceanos. Os vulcões, eu já falei para vocês nas aulas anteriores, que por causa das placas tectônicas, quando elas se chocam ou se afastam, vai formando os vulcões lá dentro, embaixo do oceano. Esses vulcões vão derramando lava vai aumentando cada vez mais os vulcões e até chegarem na superfície e formarem ilhas. Então, ilhas vulcânicas. Esse aqui já é uma ilha formada há bastante tempo, essa aqui ela está se formando ainda, ó. O vulcão está em erupção, a lava vai entrando em contato com o mar e vai saindo a fumacinha porque ela vai virando rocha. Aqui nós temos o arquipélago de Galápagos, que são várias ilhas vulcânicas, todas elas. Aqui as pessoas andando em cima da ilha vulcânica, as rochas, como eu falei para vocês, elas são
bem escuras e são ásperas, assim, são bem difíceis de caminhar. A gente tem que sempre caminhar com calçado, senão a gente corta os pés todinho. Isso aqui também é a Ilha de Galápagos, que são todas vulcânicas e o derramamento de lava foi formando essa extensão toda aqui, ó. E daí ao longo forma os corais, ó. Então seria isso os tipos de ilhas que a gente viu. A diferença, hoje a gente está vendo a diferença dos continentes e das ilhas. É fácil esse conteúdo e na nossa próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre oceanos e mares. Aí nós vamos ver quais são e quantos são os continentes, os oceanos que existem no nosso planeta. O que são mares? Será que mar e oceano é a mesma coisa? O que tem de diferente? E quais tipos de mares a gente tem? Então isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Tenha uma linda semana e até a próxima.